Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Veja que estamos numa sequência frenética de vídeos sobre o Banco do Brasil. Primeiro, analisando os resultados do banco para o terceiro trimestre de 2022, depois anunciando proventos que vieram de forma antecipada para o quarto trimestre de 2022 e agora, por fim, vamos anunciar mais um aporte em Banco do Brasil. Será que essa ação está barata? Será que a ação do Banco do Brasil está se oferecendo? Será que vai ser um bom negócio ou nós vamos acabar entrando em uma cilada? O aporte a que nos referimos, ele foi feito no dia de hoje, 25 de novembro de 2022, embora esse vídeo não vá hoje no dia 25, ele deve ir no dia 26 ou no dia 27, porque a política do canal é de um vídeo por dia no máximo. E nesse aporte, nós lançamos uma ordem a R$ 34,70. Ela foi executada logo no início do pregão e nós tivemos a oportunidade de adquirir 200 ações. Então o ticker do Banco do Brasil, BBAS3, sendo que agora o próximo passo é verificar se esse preço que nós pagamos pela ação de R$ 34,70 é um preço que está abaixo do que nós projetamos. Então, vamos primeiro lançar a compra e depois dar uma verificada no preço. Você que está acostumado com o canal sabe que a primeira coisa que nós fazemos é o lançamento da compra de R$ 34,70. Passamos de 2.005 ações para 2.205 ações, portanto compramos 200 ações a R$ 34,70. Neste retângulo, em vermelho aqui em cima, é onde nós vamos olhar para o preço quando a gente analisa o passado. O Banco do Brasil ele veio pagando aqui desde 2017 até 2021, em média R$ 1,75 por ação, que é esse preço que nós vamos lançar aqui em cima, onde está marcado a célula em azul. Quando nós dividimos esta média de proventos por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Tem vídeo aqui no canal onde a gente explica o porquê do preço teto. Porque quando nós dividirmos esse valor, R$ 1,75 por 6%, vai nos dar um número. Esse número é o que nós chamamos de preço teto. Veja que o preço teto, considerando a média dos últimos 5 anos, é de R$ 29,18. No entanto, a gente percebe que aqui, no ano de 2017, houve o pagamento de proventos muito abaixo das médias do próprio banco. E o que aconteceu entre 2016 e 2017? Em 2016 houve um impeachment da presidente Dilma por conta de aquilo que foi chamado de pedaladas fiscais, mas que na verdade foram crimes de responsabilidade. Então houve esse impeachment e também junto ali havia todo um escândalo de corrupção envolvendo desde o mensalão lá atrás no governo Lula até o governo de Dilma, no chamado Petrolão, que envolvia empresas como Petrobras, Correios e também estatais como o Banco do Brasil. Portanto, houve uma redução dos proventos, então a gente precisa sempre levar em consideração essas excepcionalidades. Então, neste caso, se nós considerarmos aqui o último ano de pagamento de proventos, que foi 2001, que o banco pagou R$ 2,26, para este último ano, o preço teto teria sido R$ 37,77. Se nós fizermos o crescimento médio composto dos proventos que vem sendo pago pela companhia, veja que ele chegaria aqui a R$ 2,82 e para isso nós teríamos, considerando o crescimento médio composto, em 47,08. Então, nem tanto ao mais alto, nem tanto ao mais baixo, nós vamos ficar com a média desses três, que fecha aqui para nós em R$ 38,00. Desta forma, reservaremos R$ 38,00 em preço teto quando olhamos para o passado. Agora vamos dar uma olhada nas nossas projeções. Nas nossas projeções, nós nos utilizamos da nossa tabela de indicadores, aquela que nós vamos montando à medida que vão saindo os resultados trimestrais das companhias. Mas o que importa aqui é que para o lucro líquido que nós estimamos da companhia, que se você for lembrar, ele é abaixo do guidance, inclusive, depois eu dou uma explicação sobre isso, para esse lucro líquido e para a média do payout da companhia em 30,9%, a companhia teria condições de pagar aqui em 2022 R$ 3,22. Para R$ 3,22, quando dividimos ele por 6%, veja que o preço teto vai a R$ 53,64.
Assim, trazemos para esse nosso retângulo azul os resultados que vêm da nossa tabela de indicadores. Então aqui tem o lucro líquido que nós projetamos, o payout médio da companhia, a distribuição do resultado desses 30% do lucro líquido para o total de ações, 2,8 bilhões, o que nos dá uma distribuição aqui de aproximadamente R$ 3,21. Como o final ali está em 8, né? É 3,218, então ficou arredondado para 13,22. Com isso, nós temos então como preço teto, quando olhamos a nossa projeção, ou seja, olhamos para o futuro, em R$ 53,64. O preço que pagamos pela ação é de R$ 34,70, o que ficou abaixo dos nossos dois preços teto, quando olhamos para o passado e quando projetamos o futuro. Qual dos dois é o mais importante? Quando olhamos para o passado, porque ele traz mais consistência. E qual dos dois nós utilizamos como referência? Sempre o menor dos dois. E dessa forma, nós podemos agora olhar para o racional que tem por trás dessa compra. E o nosso racional também vem da nossa tabela de indicadores. Então, para o lucro líquido que nós projetamos e o patrimônio líquido que a companhia declarou por conta dos resultados do terceiro trimestre, nós podemos verificar alguns detalhes aqui bastante interessantes. E também considerando o valor que nós pagamos pela ação em R$ 34,70. Com isso, veja aqui, o preço da ação, esses R$ 34,70, dividido pelo lucro líquido, ou melhor, pelo valor patrimonial por ação, ou seja, quando nós dividimos o total do patrimônio pelo número de ações que a companhia possui, isso nos dá um número aqui, 0,63. O que quer dizer esse número? Que o preço da ação ela fica abaixo do valor patrimonial por ação, ou seja, o que a companhia vale é dividir o patrimônio pelo número de ações. No entanto, se nós multiplicarmos o preço da ação pelo número de ações, vai dar um número abaixo. Logo, a conclusão é que essa ação pode estar barata. Além disso, com todo o patrimônio que a companhia possui e para esse preço baixo, o risco fica muito reduzido, tendendo a zero. Por outro lado, se nós pegarmos o preço da ação, R$ 34,70, e dividirmos pelo lucro líquido por ação, nos dá um número 3,33. O que significa isso? Que em termos de lucro líquido, se você comprar a R$ 34,07, você vai ter retorno em termos de lucro líquido em aproximadamente 3 anos e 4 meses. Para os proventos que nós estimamos, R$ 3,22, e para o preço da ação R$ 34,70, veja que isso nos dá um dividend yield de 9,28%, bem acima dos 6% que procuramos. E é exatamente isso que faz a construção do nosso racional. Então, no dia 25 de novembro de 2022, compramos Banco do Brasil, 200 ações a R$ 34,70. Para esse preço e os proventos a serem pagos, um dividend yield aqui de 9,28%. Além disso, nós conseguimos ter outras informações aqui, o crescimento médio composto do lucro líquido e da receita líquida do banco. No lucro líquido, um crescimento de 19,45% e na receita líquida um crescimento de 10,74% em média ao ano desde 2017, ou seja, até acima dos índices inflacionários. Também trazemos o PL 13,33, o tempo que vamos receber em termos de lucro líquido pelo valor que investimos, e aqui o indicativo de que a ação possa estar barata no preço dividido pelo prestação dividido pelo valor patrimonial por ação. O preço teto em R$ 38, o menor dos dois, entre quando projetamos o futuro e o passado, que é esse de 38, e quando compramos por R$ 34,70, o indicativo, então, no todo de que estamos comprando uma ação que pode estar com, digamos assim, com indicadores muito fortes de que ela possa estar barata. E por fim, registramos a nossa tabela de metas, porque nós temos uma meta para 2022 a 2023 para o Banco do Brasil, que é de 2.568 ações. Chegamos a 2.205, portanto, avançamos 85% sobre a nossa meta de Banco do Brasil, restando
um pouco mais de 14% para cumprirmos, temos esse ano, e mais o outro para cumprir a meta. E, falando em meta, nós já chegamos então um pouco mais de 26 mil em proventos, o que nos deu em média, considerando os 12 meses do ano, 2.179, ainda temos então muitas ações para nos pagar, proventos até o final do ano, mas já avançamos 8% além da meta. A nossa meta que é estabelecida para o biênio. E por que essa nossa meta? Significa que nós temos esse recurso para investir sem que nós precisemos tirar das nossas rendas regulares, como por exemplo o nosso salário. Note que no site do Status Invest só tem registrado aqui o fato relevante de pagamento de proventos anterior. Ainda não tem o que foi anunciado com Datacom para 12 de dezembro. Então, até o presente momento, você pode ver que o banco pagou R$ 3,82, já 66 acima do que nós estimamos. No entanto, se nós considerarmos o a ser pago em termos de 34 centavos, que ainda tem para o exercício, o banco vai chegar a R$ 4,17, e aqui tem um porém, que é preciso salientar para você ter a compreensão. Por que nós ficamos com os R$ 13,22? Porque a gente trabalha dentro de uma linha extremamente conservadora, ou seja, qualquer impossibilidade que haja por conta do banco de pagamento de proventos, ou até da leitura do cenário econômico como um todo, a gente opera numa linha conservadora e a gente não fica tão decepcionado e nem cria expectativas exageradas. O outro aspecto aqui que você precisa levar em consideração é que esse pagamento de proventos ele é decorrente, assim, nessa amplitude que a gente está encontrando, por basicamente 3 fatores. O primeiro é que a gente tem que considerar o Auxílio Brasil, que ele passou para R$ 600. Então, parte disso, do pagamento desse Auxílio Brasil, ele é decorrente de proventos antecipados das empresas, como Petrobras e como aqui o caso do Banco do Brasil. Além disso, o que acontece? Existe a promessa de continuidade dos R$ 600 do Auxílio Brasil e, entre outras promessas, para o candidato que venceu o pleito eleitoral para presidente, ele precisa trazer recursos consigo. Então existe uma possibilidade de que talvez esses recursos não se repitam para o exercício de 2023. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E o terceiro fator aqui, que é preponderante, para que haja o pagamento, a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil e entre outras promessas de campanha, é necessário então essa arrecadação, e uma das linhas é a proposta de emenda constitucional, que faz uma mini reforma tributária, onde ela extingue o JCP, esse que nós estamos recebendo, que é benéfico para a companhia e para nós, enquanto acionistas, de forma que venha então a ser tributado os proventos, que eu já fiz uma explicação anterior, o que tem de diferença. Ele iria para uma tributação em torno de 10%, mas a tributação que está prevista, quer dizer, o recurso em si, por conta de outros ajustes da contribuição sobre a contribuição social sobre lucro líquido e também o ajuste do próprio imposto de renda da companhia, os dividendos iriam para 20% em tributação, mas com essas reduções, esses outros impostos, de fato, para o nosso bolso seria um pouco mais de 10% de tributação. Ou seja, a companhia antecipando o pagamento a todo esse cenário. Por isso que é uma antecipação em relação ao próprio trimestre. Isso pode acontecer com outras companhias, como por exemplo, ISA-CETEP, TRPL3, TRPL4. De modo que ainda vou fazer um vídeo explicando toda essa contextualização econômica e o que a gente esperar por conta do entendimento das linhas econômicas a que vem pela frente, que é diferente da anterior. Então, esse vídeo eu vou ficando por aqui, porque entendo aí que foi um bom momento, a ação veio a se oferecer e mais, esses novos proventos já vêm em cima dessa nova compra. Há quem considere esse como um dividendo inteligente, para nós aí é apenas uma boa compra e que vai nos resultar em proventos excelentes até o final do exercício de 2022. Então, como eu disse, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.